Deixa eu trazer ele, tava com saudade do Aode, ele virou meu guru no Twitter. Aode Cunha, nosso comentarista aqui de economia da CNN. Fala, querido, muito boa tarde, seja bem-vindo. E eu vou explorar você muitíssimo hoje, então vamos fazer uma bate-bola, jogo rápido, que eu quero passar por vários temas, ajudar aqui a todo mundo a alinhavar tudo. Saiu a inflação de janeiro, dentro do que estava previsto, um pouquinho abaixo da média do que estavam prevendo ali, falavam em 0,56, saiu 0,53, mas a inflação resiliente ainda, desacelera em relação a dezembro, mais resiliente. Justo quando o governo está falando, meu querido, vamos baixar esse juro, meu bem. E a inflação é um veneno para quem quer baixar juro. O quanto esse dado deve dar uma puxada no freio de mão de quem está querendo fazer o Banco Central baixar o juro a qualquer preço? Boa tarde, Daniela. Bom falar de novo com você e quem nos assiste na CNN. Ela realmente, os índices de inflação continuam a colocar um obstáculo para uma redução mais rápida da taxa de juros por parte do Banco Central. Não é só nesse ano. Esse ano a gente já tem uma expectativa de inflação que de novo está acima da meta pelo terceiro ano seguido, mas as expectativas de inflação dos agentes de mercado para 2024, para 2025 estão saindo daquela trajetória de convergência ou equilíbrio, ou seja, as expectativas de inflação estão saindo do controle do Banco Central. Então é muito improvável que nesse cenário o Banco Central consiga fazer uma redução mais rápida da taxa de juros, como o presidente e outros membros, talvez da própria equipe econômica do governo, estão pressionando para que se faça. Agora, Aode, falando aqui em termos práticos, né? O que o Aode está te dizendo? A inflação de janeiro é um obstáculo para uma redução, uma sinalização de redução do juro no curto prazo, mas não só isso, está havendo uma desancoragem da expectativa no longo prazo, porque o mercado está olhando e falando, ih, rapaz, está parecendo que vai dar confusão esse negócio aí do Lula mexendo na economia, no Banco Central, será que vai ter intervenção? Aí o mercado fala, isso é incerteza, então vou fazer o quê? Vou subir as projeções. Projeção de inflação que eu estava achando que ia baixar, agora eu vou botar para cima de novo, porque eu estou achando que vem confusão por aí. Em que medida o fato do governo querer travar a discussão pública, que é o que eles estão dizendo que eles querem fazer, nós vamos discutir publicamente a questão do juro no Brasil, está atrapalhando o plano do próprio governo? Eu acho que está, Daniela, na minha opinião, da forma como está sendo feita. O governo querer discutir, por exemplo, por que os juros são mais altos no Brasil, eu acho muito saudável. Isso está ligado, talvez, a um sistema tributário mais elevado, com alguma distorção, menor competitividade da economia brasileira. Nós temos alguns setores que não são tão competitivos e, quando tem um aumento da demanda, os preços sobem mais. Tudo isso eu acho muito saudável. Agora, você fazer uma discussão, por exemplo, de mudança da meta do Banco Central, de meta de inflação, num período justamente onde está se perdendo um controle sobre essa meta. Não é qualquer período, é um período onde o Banco Central está lutando. Aí você diz o seguinte, já que não está conseguindo achar essa meta aí dos 3,75, vamos aumentar. Né? Vale lembrar que isso foi feito, por exemplo, na Turquia foi feito, o presidente interviu nisso, a taxa de inflação estava em 12%, foi para 80%. A Argentina lá em 2017 tinha uma meta de inflação de 10%, o Banco Central não estava conseguindo atingir e mudou para 15%, hoje ela está em 90%. Então o histórico não é bom sobre isso, desse tipo de intervenção. Discutir por que a taxa de juros no Brasil é alta eu acho muito saudável, agora tentar fazer uma intervenção direta, mudar a meta, mudar a regra do jogo, porque você não está conseguindo entregar o resultado, aí eu acho que é ruim e é por isso que daí o mercado sobe as expectativas de inflação lá para frente. Aode, eu ri aqui, porque enquanto você falava, né, o governo está querendo mudar a meta da inflação. O que é isso, né, gente? A meta da inflação hoje é 3, não é isso, Aode? 3 cravado, né? Aí o Lula foi lá e falou, gente, é melhor a gente trabalhar com uma regra uma meta da inflação que seja factível, porque o que a gente está fazendo é colocar uma meta muito baixa, esse é o discurso do Lula, tá? Coloca uma meta muito baixa que a gente não vai atingir nunca, então o Banco Central nunca está cumprindo a meta da inflação, o Brasil nunca está cumprindo a meta da inflação. Coloca uma meta que seja factível. Aí o mercado também olhou e falou, ih, agora ele vai mexer na meta. Aí hoje veio a notícia, inclusive da CNN, Raquel Landim, Caio Junqueira, que o BC está sinalizando que pode passar essa meta, ou seja, aquele alvo que você tem a intenção de atingir para 3,5, para ver se dá uma
desafogada na pressão. O que o Aodi está te dizendo, e foi por isso que eu ri, ele falou, isso está acontecendo não é em qualquer momento, é no momento em que o Banco Central está lutando, porque ele já não está conseguindo fazer a coisa ficar segura dentro das mãos. E aí eu lembrei daquele meme, Aodi, do Twitter, que é R$300, né? Aí vem o áudio, companheiros, somos 300 contra milhares de persas, aí são os boletos, assim. É o Banco Central nesse momento. Somos 300 contra milhares de boletos. E o governo jogando meio que o peso contra. Quando essa a reforma tributária for de fato colocada na mesa, ou de vier aí talvez um desenho mais claro desse novo arcabouço fiscal, quanto isso pode desafogar essa discussão e levá-la para um campo mais saudável, talvez? Então, eu acho que se o governo conseguir avançar, não só no tema da reforma tributária, se ele conseguir avançar no arcabouço fiscal como um todo, né? Ele ter uma linha de como é que ele vai financiar esses gastos adicionais da PEC. Eu acho que tem um cenário também de maior tranquilização nesse ambiente regulatório para investimentos, talvez de menor intervenção em temas regulatórios que também estão gerando alguma turbulência no mercado. E eu acho que isso são os temas principais, isso vai melhorar a confiança do próprio mercado. Eu acho que essa discussão, nesse momento, principalmente quando ela sobe a temperatura em relação à meta de inflação, em relação à independência do Banco Central, e eu mesmo acho que do lado do Banco Central também, na minha opinião, não é um bom momento para discutir essa revisão de meta. Discutir revisão de meta, por exemplo, lá atrás, quando a inflação estava mais baixa, quando foi diminuída essa meta, talvez ela possa ter sido diminuída acentuadamente, a gente não teria condições, ou discutir em outro momento onde ela volte de novo para um certo controle, mas no momento onde não se está conseguindo ter o controle, mudar ela, me parece que bota um risco adicional. Então, tem uma série de outras discussões que eu acho que o governo pode avançar e dar uma tranquilidade melhor ao mercado e deixar essa discussão aí um pouco mais para depois. Hoje ela não está gerando, está jogando contra o governo, porque o que está acontecendo é que cada vez que se provoca essa discussão de mudar a meta, intervir no Banco Central, o que está acontecendo? A curva toda de juros, ela sobe. Os juros de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. As pessoas precisam entender que não é só a Selic. O governo até pode, na marra, vamos supor, sai o presidente do Banco Central, entra outro, perde autonomia, e vamos supor que a taxa de juros, como a gente diz na expressão, na marretada, caia. Né? Isso aconteceu em alguns países. Mas o que acontece? O juro futuro ele vai subir. E esse juro de 2, 5, 10, 15, 20 anos é o que faz as empresas decidirem se vão investir ou não. E se ele subir, as empresas que vão construir uma fábrica, vão fazer um projeto de investimentos, elas não tomam dinheiro hoje para pagar daqui a um mês, elas tomam dinheiro hoje para pagar daqui a 2, 5, 10, 15 anos. Então, assim, não tem muita mágica aqui. O juro não vai baixar na marra, ele vai baixar quando as condições da economia, o cenário fiscal, o ambiente econômico melhorar. E é interessante, Aodi, porque o que você está me dizendo o que você está trazendo é o cerne dessa questão, né? Não adianta fazer uma coisa agora se o custo Brasil, digamos assim, vai explodir lá na frente. Isso foi dito, olha que interessante, né? Ontem pelo Fernando Haddad. Segundo a gente apurou, na reunião que o Lula fez com a tal da coalizão, que o Lula puxa o coro de, gente, 13,75 não é juro para Brasil, não. 13,75 não é juro para Brasil. E todo mundo, realmente, presidente, o juro tá alto. Mas como resolver o problema, a questão é que o grande debate que está sendo feito aí, está sendo feito, como a Aodi está mostrando para você, meio atabalhoado. O Haddad, a Aodi, vira nessa reunião e fala, gente, como é que a gente vai fazer PPI com esse juro que está hoje? Ninguém quer entrar para fazer PPI, parceria público-privada, o investidor privado não quer entrar por conta do juro que está alto. O que o Aodi está te dizendo é que se está ruim assim, pode piorar. Porque exatamente o problema que o governo está tentando atacar, pela via que o governo está tentando atacar, ela está produzindo um efeito contrário. Querido, para a gente finalizar, eu queria entender exatamente qual seria um caminho, porque assim, a gente tem uma relação estridente entre Lula e mercado. Isso não se pacificou. Eu estava conversando ontem com um colega jornalista, colunista da Folha, sobre o assunto, a gente debatendo para pensar um pouco como é que aborda isso com alguma seriedade, sem cair nem por um lado, que tem uma certa fatia do mercado que tem uma coisa meio histérica em relação ao governo e tem uma posição do governo que é também histérica em relação a esse mercado. Pode gritar porque é ele sim, pode fazer que é ele assado, eu não vou pedir licença para governar, então é de parte a parte, não dá para ficar alisando muito para ninguém. Mas como é que dá para fazer essa discussão num plano mais
factível. Minha pergunta, na realidade, é mais simples. É possível, nesse terreno em que há um embate como pano de fundo, sim, travar essa discussão de forma sensata e saudável, no sentido que ela não imponha no curtíssimo prazo um risco à taxa, à curva de juros, por exemplo, futuros do país? Entende o que eu estou querendo dizer? É Sim. possível falar, vou fazer o debate público sobre os juros, sim, sem que ele exploda o resto do ambiente econômico, como está o Brasil hoje? Eu acho que é possível, desde que a gente discuta de uma maneira assim mais ponderada e mais aprofundada, porque realmente os juros são mais altos no Brasil. E para mim está longe isso de ser uma responsabilidade isolada do Banco Central. O Banco Central ele tem uma função, atingir a meta de inflação. Mas são uma série de outros fatores que explicam por que os juros são mais altos. Ter esse tipo de debate vai ajudar, inclusive, a entender por que, eventualmente, a economia brasileira, às vezes, cresce menos. Então, esse é um debate saudável. Por outro lado, eu acho que, além de botar um pouco mais de ponderação nessa discussão, o governo deveria avançar mais no tema de qual vai ser o arcabouço fiscal, como é que a gente vai atingir um cenário de maior estabilidade fiscal. Hoje, eu, por exemplo, vi uma declaração bastante sensata do atual secretário do Tesouro Nacional, o Seron, falando que é preciso definir essa regra fiscal e, mais do que isso, é preciso definir uma regra de como o governo vai controlar os gastos. Essa é uma boa discussão, essa é uma discussão que o mercado entende, que pode aproximar o governo do mercado, e ao se aproximar disso, ao chegar a uma definição mais clara sobre a regra fiscal, isto vai ajudar a trazer também as expectativas de juros futuros para baixo e vai ajudar o Banco Central. Então, eu acho que é mais ou menos essa agenda que o governo, o Banco Central, o mercado deveriam estar se concentrando e fazer uma discussão mais sensata, mais racional, mais calma sobre esse assunto. Meu caro, muito obrigada, né? Para você ver que por mais que a gente tente fazer a coisa de uma maneira construtiva e mostrando os dois lados, assim, a coisa está tão atritada, né? Já vem aqui, ai, nossa, estão fazendo terrorismo na CNN. Pô, tudo que o Aodi não fez hoje foi isso, meu querido, tudo. Então, assim, melhora seu ouvido aí, porque realmente não foi essa conversa que a gente teve aqui, não é a desse gigante que tem me ajudado muito a tratar desse tema de uma maneira leve, didática, clara, equilibradíssima. Já era, virei muito fã do nosso Aodi Cunha, querido. Até mais, hein? Volte sempre. Obrigada. Até mais. Obrigado. Tchau, Daniel. Tchau.